A nova promotora eleitoral da 33ª Zona, Brenda Marialva Teixeira Ferreira, enviou uma mensagem através dos veículos de comunicação de Canindé e região para a população de Canindé e Itatira em relação ao processo eleitoral que vai se iniciar. A promotora também aguarda com expectativas uma reunião com os representantes de partidos no próximo dia 18 deste mês de agosto. Venho perante vocês me apresentar, certo, como a promotora que vai conduzir as eleições de 2020, representando o nosso Ministério Público. Sabemos que a eleição se torna um momento em que líderes de comunidades, grupos ou instituições se dispõem a concorrer a um cargo público, seja no legislativo ou no executivo. Durante muitos dias até o pleito eleitoral, os candidatos são o foco principal em notícias, nas rodas de conversa e na boca do povo. Mas por trás de tudo isso tem a Justiça Eleitoral, a qual organiza e faz cumprir a Constituição Federal e as leis relacionadas às eleições. Com a Justiça Eleitoral também está o Ministério Público, que é uma instituição secular e que, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Ministério Público passa a ser voltado, na acepção mais pública da palavra, para atender ao interesse público e coletivo, dentro de uma enorme gama de atribuições que o Ministério Público tem. A função primordial do Ministério Público é basicamente a defesa do cidadão. Agora, nesse período das eleições, o Ministério Público fica atrelado às eleições e, nesse caso, tem o papel de, no início ao fim, defender os interesses dos cidadãos. Infelizmente, às vezes a população não entende a função do Ministério Público, tanto na época das eleições, como nas funções do dia a dia. A nossa atuação é, às vezes, responsabilizar alguém para defender o interesse da população. Na questão eleitoral, acredito que a função primordial do Ministério Público é garantir um processo eleitoral com lisura, buscando coibir as irregularidades que muitas vezes comumente se verificam em razão das atitudes dos candidatos. Entretanto, o Ministério Público precisa garantir a igualdade entre esses candidatos, tentando coibir de todas as formas os desvios que possam ocorrer no curso do processo eleitoral. Evitar, coibir e responsabilizar as pessoas que fazem propaganda irregular, que buscam captar ilegalmente o sufrágio, que é a conhecida compra de votos. E também coibir o abuso econômico dos candidatos, que muitas vezes tentam, que tem um poder econômico maior que os outros, e aí acabam tendo mais vantagens. E assim o Ministério Público entra para defender o uso adequado da máquina administrativa, buscando assegurar a legitimidade do processo eleitoral. Intervém também no alistamento dos eleitores, nos registros das candidaturas, nas eleições propriamente ditas, na diplomação e na própria prestação de contas dos candidatos e partidos políticos. Nesse passo, peço o apoio da população, tanto de Canindé quanto de Itatira, para que ajude o Ministério Público a assegurar a lisura do processo eleitoral, pois o cidadão pode e deve agir e denunciar ao Ministério Público os abusos que porventura surjam durante esse período eleitoral. Infelizmente, ainda não temos uma estrutura ideal para atuação propriamente fiscalizatória. Então, o cidadão é um agente que pode auxiliar muito o Ministério Público nessas eleições. Assim, todo cidadão que tiver notícias de irregularidades eleitorais, principalmente a compra de votos e propagandas irregulares, e mesmo situações que coloquem um candidato em desvantagem em relação a outro. Sabemos que fomos abalados por uma pandemia inesperada, que abalou a todos nós. Ainda não voltamos aos atendimentos e trabalhos presenciais.
em decorrência de que Canindé ainda é uma área de risco, né? Segundo o próprio mapa emitido pelo governo do estado. Mas todos os promotores, desde o início da pandemia, têm trabalhado todos os dias em regime de teletrabalho. E não é diferente sobre os promotores de Canindé, né? E o promotor eleitoral, no caso eu. Nesse caso, eu, Brenda Marialva Teixeira, como promotora eleitoral das eleições de 2020 nos municípios de Canindé e Itatira, darei o meu máximo para que tenhamos um processo eleitoral liso. Portanto, convoco a população de Canindé e de Itatira para que una esforços com o Ministério Público no sentido de coibir essas práticas irregulares que já mencionei. Por enquanto, o nosso canal de comunicação será o e-mail institucional eleitoral, que segue 33ze.mpce.mp.br. Repetindo, 33ze.canindé.mpce.mp.br. Voltarei mais vezes aqui nas rádios para prestar mais esclarecimentos e retirar qualquer dúvida. É importante ressaltar que haverá uma reunião comigo, bem como com os advogados dos partidos e presidentes dos partidos, para traçarmos estratégias e ver como podemos solucionar problemas que venham a ocorrer, para que possamos solucionar da melhor forma possível. Brevemente disponibilizarei telefones para eventuais contatos. Portanto, venho aqui me colocar à disposição e dizer que os olhos do Ministério Público estão atentos às eleições de 2020. E assim me comprometo, como já falei, a retornar e informar a população sobre o que está acontecendo. Neste dia, 4/8 de 2020, já estaremos instaurando um procedimento de acompanhamento das eleições e informaremos brevemente a população de Canindé e de Itatira sobre tudo o que o Ministério Público estará fazendo nesses próximos dias. Muito obrigada pela atenção e espero que a população contribua com o Ministério Público no sentido de realmente assegurarmos a lisura do processo eleitoral e que possamos ter um processo eleitoral também tranquilo e que todos, inclusive candidatos, advogados, que todos possamos resolver tudo da melhor forma possível. Muito obrigada pelo espaço que foi dado e agradeço desde já a população de Canindé e de Itatira.